Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as esquadrias. No mundo da arquitetura, as portas, janelas, portões, venezianas e vitrôs são chamados de esquadrias. Como elas são responsáveis por toda a entrada de luz e ventilação que você vai ter na sua casa, elas devem ser planejadas com muita atenção. Geralmente elas são pensadas aí desde o início do projeto para que elas combinem aí com todo o restante da arquitetura. As esquadrias elas vão comer aí pelo menos 15% do seu orçamento, sendo um dos itens mais caros da obra. Elas podem ser aí de vários tipos e tamanhos. Vamos conhecer alguns tipos mais comuns? O tipo mais comum de porta, é a porta de abrir, como a gente está vendo aí nessa imagem. E a porta de abrir, ela pode abrir tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Como que eu sei qual que eu vou escolher para minha casa? Vai depender do que você vai ter atrás dessa porta. Mas é importante aqui que você entenda só o conceito de que a porta de abrir, ela pode abrir tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. A porta de correr também é uma das portas mais comuns aí que existem. Ela não ocupa o espaço da porta de abrir, porque ela desliza para os lados, então é uma porta aí geralmente para quem não quer ter problema com porta batendo em algum móvel e economizar espaço também. Essa daqui é uma porta basculhante. Esse é um modelo de janela guilhotina com veneziana de camarão, que dobra. É aquela que você empurra para cima e você trava ela com um ganchinho de ferro. Aqui a gente tem um outro modelo também de guilhotina, só que com veneziana de abrir. Esse modelo aí, ele era bem utilizado antigamente e ele ainda é utilizado, mas ele é mais assim voltado para áreas assim de fazenda ou casas que você quer dar assim um ar mais antigo para ela. Esse modelo de porta aqui é o camarão, que ela dobra para um lado e aí ela deixa o outro vão todo livre. Essa daqui é uma janela do estilo Maximoir, então você abre ela e você empurra. E esse aqui é um modelo de porta pivotante. É uma porta bem elegante e geralmente por ela ser uma porta mais larga, ela acaba tendo aí um valor um pouco mais elevado. Agora nós vamos conhecer os materiais mais utilizados para a confecção das esquadrias. Então, um dos materiais mais utilizados e clássicos, que não saem nunca de moda, é a esquadria de madeira. Elas são muito charmosas, elegantes, elas dão um toque nobre a qualquer projeto, elas vedam muito bem o som e o vento. A principal desvantagem desse modelo de esquadria é a manutenção periódica, porque como é um produto natural, você vai precisar aí fazer uma impermeabilização no mínimo anual para você não ter problema aí com a umidade nessas portas de madeira. Além disso, você precisa aí também fazer algum tratamento contra cupim e caso você não queira deixar ela com esse acabamento assim natural, da cor da madeira, você também pode fazer a pintura da madeira e deixar ela da cor que você quiser. Um outro modelo também muito utilizado é o modelo de esquadria de alumínio. É um modelo aí muito durável, muito resistente, é um modelo que não dá manutenção, é leve, bonita e fácil de limpar. Alguns modelos ainda possuem vidro duplo, o que diminui consideravelmente o barulho externo. Caso você more aí numa avenida, num lugar muito movimentado, você sabe aí que a janela de alumínio ela tem essa opção de vidro duplo, o que diminui assim consideravelmente o barulho. Elas podem ser utilizadas em qualquer ambiente da casa, independente de ser área úmida ou seca. Esse daqui é um modelo de esquadria de PVC. O PVC é o mesmo material utilizado para a fabricação aí dos canos, aqueles canos de obra que a gente vê na obra branco. Eles já estão aí há algum tempo no mercado, mas eles não são populares devido ao custo elevado. Por outro lado, eles são muito duráveis, ótimo acabamento, não estragam com a umidade, são ecologicamente corretos, são seguras, possuem aí uma boa vedação e você ainda pode escolher a cor que mais se adapte aí ao seu projeto, uma vez que hoje em dia não existem mais só os modelos brancos.
Esse material de PVC é o modelo mais indicado para quem mora no litoral, né? Para quem tem problema aí com a maresia. Um outro modelo aí bem tradicional também, como as de madeira, são as esquadrias de ferro. Elas são esquadrias aí mais baratas, elas estão no mercado também em vários tamanhos, vários modelos. O ponto fraco desse tipo de esquadria é a oxidação, pois elas enferrujam aí mais fácil se elas não tiverem um fundo antes da pintura. Então, de tempos em tempos, você vai precisar aí dar uma lixada, passar o fundo, fazer a pintura. As esquadrias de ferro, elas são bem versáteis, né? Elas são bem tradicionais, elas possuem um bom preço no mercado. Elas podem ser encontradas prontas ou você pode mandar também fazer sob medida. E ela não é indicada para regiões litorâneas. Agora nós vamos falar sobre a esquadria de vidro. Elas são popularmente conhecidas aí como blindex, esquadrias feitas geralmente sob medida, com vidro temperado na cor desejada. É uma das esquadrias mais frágeis de todas, já que a sua única barreira aí de proteção é o vidro, então não dá para colocar esse tipo de esquadria em qualquer lugar. Tem menos opções de abertura do que os outros modelos, e para vedar a luz, você vai precisar investir aí em boas cortinas ou persianas blackout. Outro ponto fraco dessa opção é a vedação das janelas, né? Que como vocês podem ver aí, elas são de sobrepor. Então, aquele vão que fica ali, ele entra inseto, entra poeira, ela não veda muito bem o som. Então, é uma coisa que você precisa levar em consideração se você pretende fazer aí esse tipo de esquadria na sua casa. Vamos conhecer agora algumas medidas padrões para portas. Na entrada da casa é muito comum a gente fazer uma entrada um pouco maior, então seria 90 de largura por 2,10 de altura, porque 2,10 é o padrão, tá? Se você quer ter uma entrada aí pivotante, uma porta pivotante na entrada da sua casa, é interessante que você deixe aí mais de 1 metro de largura, porque só a porta tem 1 metro. Para banheiro, o usual é usar uma porta de 60 ou 70, todas por 2,10. Na cozinha, geralmente usa-se uma porta de 80, assim como no quarto e assim como na lavanderia. Se você for comprar uma geladeira side by side, você precisa deixar aí uma abertura maior de porta da sua cozinha, porque senão aquele tipo de geladeira ela não passa, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre as janelas. Já para as janelas, pessoal, é um pouquinho diferente das portas, porque existe um cálculo que os arquitetos fazem dependendo aí do código de obras da sua cidade. O código ele estabelece que a medida da janela precisa ser proporcional ao tamanho do cômodo, para que haja ventilação e iluminação mínima adequada. A gente não vai entrar muito nesses detalhes por aqui, mas é importante que você saiba que é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Então, na hora de escolher a janela aí da sua casa, quanto maior a janela, melhor, mais visão você terá e, consequentemente, mais iluminação e mais ventilação. A distância do chão até o início da janela é chamado de peitoril. Por padrão, geralmente usa-se uma altura de 1,10 para janelas comuns. Já o peitoril do banheiro vai variar de acordo com a altura da janela. O padrão é alinhar o topo da janela com o topo da porta, ou seja, se você tem aí no seu banheiro uma janela de 60 por 60, o peitoril dessa janela seria de 1,50, seria a altura inicial que ela começaria. Outra coisa importante sobre a janela do banheiro: diferente das outras janelas e portas da casa, que podem ter aí o vidro transparente, as janelas do banheiro elas precisam permitir a passagem de luz e ar, mas elas não devem ter visibilidade de fora para dentro. As janelas tamanho padrão elas são vendidas com a altura de 1 metro, para que quando instaladas fiquem com a altura da porta, que é de 2,10. As larguras também variam bastante dependendo do modelo. As janelas também podem ter molduras em volta delas de concreto, isopor ou outro material, trazendo charme e acabamento para a janela. Elas também precisam ter uma pingadeira, de preferência com um sulco, para que quando a água bata na janela, ela caia para os lados ou para baixo e não desçam pela parede. Para isso, a pingadeira precisa ser colocada com uma leve inclinação para fora.
Geralmente elas são feitas aí de pedras naturais, como granito ou mármore, concreto, quartzo ou porcelanato. As portas, pessoal, que dão acesso à área externa também precisam ter uma proteção aí contra a chuva. E também é importante que elas tenham aí esse acabamento embaixo para que não fique entrando água por baixo da porta e no caso das portas de madeira, por exemplo, comecem a estragar e apodrecer. No caso das portas, essa proteção aí é chamada de soleira. Também deve ser inclinada para que a água não entre para dentro de casa, caso aí a parte externa tenha um telhado pequeno. Hoje em dia, quanto mais iluminado o ambiente, mais valorizado ele é. Então, pessoal, esse daqui foi a aula assim bem básica de esquadrias para vocês aí que estão construindo, que estão reformando a casa de vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigada por você ter ficado comigo aqui até o fim e eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau!